E como é que foi, assim, a preparação? Porque, vamos supor, vocês ficaram mais de 3 meses, né, porque, no caso, o seu companheiro foi o Peter Wilson, né, que é É. britânico? Uhum. E aí não dá para levar muita coisa. Uma viagem de 3 meses em normal, a gente leva um monte de É. mala, um monte de coisa, vocês não podiam levar muita Hum. coisa. Como é que foi a preparação? Como é que é a Hum. preparação para ficar 3 meses voando? É, o Peter, ele já tinha feito essa viagem em 2017, ele já tinha dado uma volta ao mundo, ele tem o Guinness Book da volta mais rápida, ao mundo nessa categoria que a gente voou, né. E então ele demorou 2 anos para fazer toda a programação dele. E como nessa viagem agora a gente não conseguiu fazer exatamente o voo que ele tinha feito, então a gente acabou mudando. A gente pegou o trajeto todo dele, a gente usou 60% do trajeto dele e 40% a gente, fez um trajeto diferente. Então, como ele já tinha feito, a gente demorou praticamente uns 3 meses para a gente fazer toda a programação. E a programação, basicamente, você tem que contratar empresa internacional para te ajudar também na parte de documentação, falar com os órgãos responsáveis, né, permissões de sobrevoo, documentações, vistos e tudo mais. Então, a gente acabou fazendo, demorou, na verdade, 3 meses, que foi rápido, em relação a um planejamento normal desse que demora muito tempo mesmo, né. Uhum. Ô André, e aí no caso, tu falou, né, do planejamento, porque nós que somos leigos, a gente tem, curiosidade em saber, né, porque Hã, tem um espaço aéreo de cada país, como é que é isso? Vocês tinham que ir hã. avisando já, com 3 meses de antecedência? Como é que era, assim? E se acontecesse algum imprevisto, digamos assim, que tivesse que desviar, aconteceu isso, como é que funciona? É, a gente tinha programado nossas paradas, assim, bem cronometrado, assim, porque você tem que saber se o aeroporto vai estar aberto, sábado e domingo, né. Tem aeroportos que eles abrem especificamente para receber um voo durante o dia, então do resto do dia ele está fechado. Se ele tem o combustível que a gente precisa, né, se ele tem imigração e alfândega para dar entrada nos países, né. Então a gente teve que saber bem direitinho onde é que a gente ia parar. Então, tudo isso que foi demorou, 3 meses para fazer essa programação, né, tudo bem certinho. E o questão de avisar, a gente tinha até 3 dias antes de você cruzar o país, normalmente você tem, esses 3 dias para avisar, né. Até 2 horas antes de você chegar no país, você pode avisar que você está chegando. Então, tem que ter toda a documentação do helicóptero, precisa ter seguros, seguro do casco, né, seguro, particulares nossos de de vida, assim, relacionado à emergência médica, esse tipo de coisa, né. Então você tem uma série de documentos bem extensa para você conseguir fazer essa viagem, que alguns países pedem a documentação para ver, outros países só deixam você entrar e sair Ah, é? tranquilamente sem ver nenhum tipo de documento. Olha, e qual é o país mais rígido e o mais tranquilo, assim, que não precisou de muita coisa? É, a gente teve um problema sério em Cali, na Colômbia, a gente chegou sem avisar, a gente achou que a empresa que a gente tinha contratado tinha avisado, mas eles não avisaram a chegada, então, até a Colômbia, na verdade, quis ficar com o helicóptero, porque, uma situação que você não pode chegar no país sem avisar, mas depois a gente contratou uma empresa específica ali do local e conseguiu desembaraçar o helicóptero, né, mas em primeiro momento o helicóptero estava totalmente, apreendido ali pelo país, né. Outro Uhum. lugar que a gente teve problema foi nos Estados Unidos, a gente saiu do Canadá para pouso nos Estados Unidos, já na volta aqui voltando para o Brasil, e a empresa também não avisou a imigração americana que a gente estava chegando, e também lá o cara queria dar uma multa de $5.000 pra gente, ele queria, tipo, deportar a gente e depois tirar nosso visto também. Então, só que a Hum. gente contou a história da volta ao mundo, o que que a gente estava fazendo, então no final o cara ficou sendo amigo nosso e achou muito divertido toda a história. Mas no primeiro momento, quando a gente pousou, foi uma coisa bem estressante, assim, né. Né, no fim fizeram amizade, então. É, depois a gente ficou amigo do cara. Que legal. E aí, no caso, É. assim, tá, foram 3 meses, né, no caso, vocês têm tinha alguém aqui aqui que eu digo, que dava esse suporte ou essa comunicação era feita por vocês mesmos? Não, todo, assim, a Da gente empresa? pegou 2 empresas. Uma empresa, como a gente voou 3 semanas na Rússia, a gente pegou uma empresa especializada de
apoio a voo, apoio de voo na Rússia, né. E outra empresa a gente pegou aqui saindo do Brasil até a chegada no Canadá, a gente pegou uma outra empresa para fazer todo entradas e saídas nos países, e nos outros países a gente tinha um programa, um aplicativo, que a gente mesmo fazia essas, a gente avisava mesmo por aplicativo, né. Então em alguns países a gente conseguia fazer desse jeito, sem o apoio dessas empresas que a gente tinha contratado. Uhum.